E hoje a gente vai fazer uma revisão. Eu não sei se vocês já estão sabendo, mas o pessoal da turma de vocês já foi avisado na outra aula que a gente vai ter prova semana que vem, né? Como é que é, João? Você tá lavando louça? Tudo bem, fica tranquilo. Se você quiser falar alguma coisa, você abre seu áudio. Então, a gente vai ter prova na próxima aula, né? Eu tinha mandado um cronograma para vocês na outra semana, só que na semana passada, na verdade, né? Só que esse cronograma precisou ser refeito porque vieram as datas das provas que a gente ainda não tinha até então, quando eu passei para vocês. Então, na semana que vem é a semana de revisão e na outra semana serão as provas. Então, acho que deixa eu confirmar só o dia aqui no calendário. Dia 18 é a nossa prova. Só que no dia 11 é feriado, né? Então, por isso que hoje vai ser revisão. Então, eu coloquei um cronograma lá atualizado com a data dessa prova já, que é o que a gente já tem, e as próximas atividades que a gente vai fazer. Ainda não temos data da prova do segundo bimestre. Então, hoje a gente vai revisar o conteúdo do primeiro bimestre. A gente pode traçar uma linha lógica de pensamento e de conteúdo, e aí eu queria que vocês trouxessem as dúvidas de vocês em relação ao que a gente já viu, né? Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Bom, a gente começou o semestre fazendo uma retomada histórica, né? Eu acho que vocês devem lembrar, a gente falou da Segunda Guerra Mundial, que foi o contexto para a criação das Nações Unidas, da ONU, né? E para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é onde tudo isso começa. É. Então, a gente falou um pouco sobre isso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos vem com uma ideia, né, de promover a igualdade entre as pessoas, né, promover uma definição dos direitos que as pessoas têm, independente de quem elas sejam, para que meio que para aqueles erros da Segunda Guerra Mundial não aconteçam novamente. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei disso também, que a Segunda Guerra Mundial foi um momento da nossa história onde aconteceram os maiores, não sei se dá para chamar de desastres, mas assim, alguns dos episódios mais deprimentes da nossa história enquanto sociedade, né? Como o Holocausto, por exemplo, e as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Foram situações em que morreram muitas pessoas e que justificam a preocupação de se criar um organismo para resolução de conflitos e para observar essas situações de conflito também, né, e auxiliar na mediação dos conflitos para que eles não precisem ser resolvidos com bombas e com guerras, né. Tem outras maneiras mais civilizadas de a gente resolver os nossos problemas, né. Então, esse foi o contexto. Eu não vou expor de novo cada ponto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque eu já expus isso e é só uma leitura, né? Então, eu acho que vocês conseguem ler sem mim, acho que é mais relevante eu passar pelas coisas que a gente vai precisar discutir e entender, né? O que é só leitura, eu acho que vocês conseguem fazer sem mim. Outro o próximo conteúdo que a gente trabalhou foi do compromisso social da psicologia, né?
Eu acho que desse assunto eu tenho até um slide aqui, talvez. Deixa eu ver se eu tenho. Eu não vou falar dele todo também, mas eu vou compartilhar ele com vocês. E aí a gente passa por alguns pontos dele. É, eu digo que eu não vou falar dele todo, senão não vai dar tempo de a gente falar de todos os assuntos, mas a gente vai falar um pouco dele, mais assim, para relembrar o que é, e caso vocês tenham dúvidas, a gente passar com um pouco mais de atenção. Então, esse texto da Ana Bock, que a gente trabalhou no comecinho do semestre, ele traz a realidade do início do trabalho da psicologia aqui no Brasil, né, quando começou a se estabelecer como profissão. Hoje eu vejo pessoas falando, e tal área da psicologia era muito elitista no passado, por exemplo. Eu vi esses dias uma pessoa falando assim, ouvi não, porque eu não tenho conversado com ninguém pessoalmente, né? Eu li um tweet de uma pessoa falando que a área de avaliação psicológica era muito elitista, né? Aí eu me perguntei, bom, mas qual área da psicologia que não era elitista em algum momento, né? Hoje, de algumas décadas para cá, que a gente vem questionando isso e estabelecendo um posicionamento mais crítico, mas a psicologia, no seu início, era essa psicologia das elites. Então, estava comprometida e interessada, né, nos interesses da elite. O que significava que o papel da psicologia era exercer ou estabelecer alguma forma de controle, de categorização, diferenciação e higienização. Ou seja, era, era um trabalho de estabelecer um padrão, né, de adequado ou não, de normal ou não, e ver quem é que estava fugindo desse padrão para poder exercer um controle, categorizar entre os que podiam estar no meio social ou não, né, diferenciar, e aí limpar a sociedade dessas pessoas que não estivessem de acordo, né? E esses interesses eram necessários à manutenção do lucro nesse início, né? Bem no início, na época da colonização, isso apareceu como os estudos da psicologia se focando em maneiras eficientes de controlar os indígenas, por exemplo, já que eles eram tidos como preguiçosos e tudo mais. No Império, no século XIX, tinham a ver com ideias de higienização da sociedade, que são aquelas ideias que a gente viu depois, né? Eu vou passar por elas, por algumas delas ainda, mas que, que apareceram aqui, né, nessa época depois. Isso se expressou na educação, que foi marcada por práticas autoritárias e disciplinares. Quando vocês estudarem psicologia da educação, acredito que vai ter um espaço para se discutir isso, porque foi bem marcante mesmo. Assim como quando a gente estuda saúde mental, também aparece esse papel da psicologia na criação dos hospícios e na manutenção, né? No compromisso com prender a loucura, né? Essa ideia aqui. Eu gosto muito desse texto porque ele acabou falando de tudo que a gente falou depois, né? Ele serviu como uma introdução para os próximos assuntos. E as ideias da psicologia, elas tinham esse era um grande problema, né? Traziam a moral como uma característica natural do homem. Ou seja, os conceitos de certo e errado era como se as pessoas já nascessem sabendo o que é certo e o que é errado, né? E esse certo e errado era a partir das referências europeias, já que o Brasil era uma colônia, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, lá naquela época,
quem não era europeu, quem não tinha essa moralidade europeia, eram quem? Os indígenas, os negros, que estavam vindo escravizados, né? Então, os costumes dessas pessoas, indígenas e negras, eram tidos como imorais, né? Nesse período da escola, surgiu também uma vigilância do que as crianças faziam, e aqui a psicologia estava também. Nem vou dar muita ênfase nisso, porque a gente vai falar da escola quando for falar de higiene daqui a pouco. E além disso, nas guerras, a psicologia também estava disponível para usar seu conhecimento em prol do desenvolvimento de tecnologia que atendesse a necessidade da guerra, né? Então, os testes psicológicos foram desenvolvidos muito nesse contexto, para saber quem era adequado para estar no front ou no planejamento estratégico, enfim. Sempre focado nessas três coisas, como eu tinha falado: controle, higienização, categorização. Gente, eu tô falando meio rapidinho, porque é um assunto que vocês já conhecem, é só para relembrar, mas se vocês tiverem dúvida, perguntem, tá? Então, quando a profissão foi regulamentada, né, aqui ela diz 40 anos, mas esse texto é de 2000 e... não lembro, acho que é 2003. 2003. Então, hoje já tem 20 anos a mais, quase, né? Mas nesse período onde quando a psicologia foi regulamentada, era um serviço pouco acessível às pessoas com baixo poder aquisitivo, e era uma profissão de baixo poder organizativo, ou seja, a gente não se organizava enquanto grupo, né? E só quem podia pagar os nossos serviços era quem tinha dinheiro. Hoje isso não mudou muito, né? O que é mais triste, porque já passou tanto tempo e não mudou muito, mas mudou algumas coisas. Maior parte dos profissionais estava trabalhando na clínica, em São Paulo, num estudo que ela cita, que foi publicado em 95, e a maioria em instituições particulares, né? Ou no consultório próprio, ou para alguma empresa particular também. Então, o serviço da clínica se mostra como um serviço pouco acessível, né? Eu não vou mostrar os honorários para vocês de novo, mas a gente sabe que varia aí entre 150, o valor mínimo que está lá naquela tabela é R$ 150. Depois disso, o valor médio e o máximo, né, tem uma faixa, mas acho que varia entre 150 e R$ 300 uma sessão de psicoterapia, né? Então, de fato, não é um serviço acessível para todos. Agora que a gente está vivendo uma situação totalmente diferente, uma pandemia, isolamento social, quarentena, etc., tem alguns profissionais que fazem um serviço de acolhimento, de plantão psicológico social, sem que a pessoa precise pagar o atendimento, mas é um atendimento pontual, um acolhimento, né? Não é psicoterapia. Então, se o que a gente mais faz é psicoterapia, e a psicoterapia é acessível só para uma parcela pequena de pessoas, a nossa atuação profissional não reflete. Aliás, a nossa atuação profissional reflete aliás, eu vou ler a citação primeiro. O quanto essa atuação reflete o potencial da utilidade e de contribuição da profissão à sociedade. Eu, pelo menos, e acho que vocês também, eu considero que a psicologia é uma profissão importante e que tem muito a contribuir com a sociedade. A gente pode contribuir em nível individual, ajudando as pessoas a serem mais coerentes com os valores delas, a viverem uma vida que seja satisfatória para elas, né? E a gente pode contribuir também no planejamento de políticas públicas, na defesa dos direitos humanos, mas a gente não está nesses contextos, a gente só está num contexto muito pequeno. Por isso que ela pergunta, né, se essa atuação que a gente tem aí reflete o potencial da nossa profissão.
E eu diria que não, que a gente poderia estar fazendo muito mais, né? Um problema da nossa atuação também, durante muito tempo, foi a perspectiva naturalizante dos sujeitos, que afasta, que essa postura se afasta de um projeto de transformação social. Essa perspectiva naturalizante, ela tem a ver com a gente assumir que os desconfortos, os transtornos, os sintomas, seja qual for a queixa que a pessoa apresentar, a gente trata ela como algo psicológico, né? E não como algo psicológico no sentido de um sintoma daquela pessoa, é uma coisa que ela tem, que tá nela, né? Ela é depressiva, mas a gente não faz uma crítica a respeito de o que, que pode ter a ver com esse sintoma que a pessoa apresenta, né? Qual que é o contexto social que tem a ver com isso? Então, lá a partir dos anos 70, que a psicologia comunitária começou a aparecer, né? Começou a surgir, e aí, a partir dessa atuação da psicologia, que existiram algumas transformações na educação, na assistência social, no trabalho, né? E a nossa atuação passou a ser um pouco mais abrangente. E aí tem uma outra crítica sobre por que a psicologia adotou essa postura tão acomodada, né? Por que a gente parece um absurdo agir dessa maneira, mas por que a gente ficou agindo assim durante tanto tempo, né? Será que lá atrás ninguém pensou no que a gente está pensando agora, que a psicologia pode fazer mais, né? Primeiro que a psicologia se constituiu como uma profissão predominantemente feminina. E nós, mulheres, eu lembro de ter dito isso em sala de aula para vocês, nós aprendemos a ter uma postura passiva diante das coisas, né? A gente aprende a não reclamar, a não ocupar espaço, a não discordar, né? Então, acabou que a psicologia, como um todo, ganhou essa identidade, que é a identidade da mulher na sociedade, que lá nessa época era mais forte ainda, esse estereótipo, né? Tava falando da naturalização, não foi com esse termo que eu falei, foi isso aqui. Perspectiva naturalizante, né? Essa perspectiva naturalizante tem a ver com isso que ela traz por último, no último tópico do texto, a naturalização do fenômeno psicológico. Como eu falei, então uma pessoa tem um transtorno mental, ou ela tem um sintoma, mesmo que não seja identificado como patológico no sentido de ela não tem um diagnóstico, né? Mas ela apresenta um sintoma, um sofrimento, né? E aí a gente naturaliza isso como se fosse tudo bem, ela tem um transtorno, por exemplo, né? Ela tem um sintoma, ela precisa de terapia, né? E a gente não leva essa terapia, né? Ela vai levar em consideração o contexto, a realidade social, ela vai levar em consideração, por exemplo, uma mulher que tem transtorno de pânico. Eu já vi isso acontecer no hospital que eu trabalhava. Uma mulher que ela tinha sintomas psicóticos, eu não sei exatamente qual que era o diagnóstico dela, porque eu só atendia os homens, mas eu soube da história dela porque a minha colega que atendia as mulheres contou algumas coisas. Então, essa mulher tinha sintomas psicóticos e ela tinha crises de ansiedade, crises de choro, ela se sentia perseguida, o sintoma psicótico principal dela era esse, ela se sentia perseguida, ela achava que alguém ia fazer mal para ela e tudo mais. E qual que era a história de vida dessa mulher? Ela mudou de cidade, ela morava numa cidade no interior. E ela mudou de cidade e foi morar em Londrina, que também é uma cidade interior, né, mas é um pouquinho maior. Ela foi morar nessa outra cidade com a filha dela, que era criança, com o pai e o irmão dela. Ela mudou dessa cidade pequena que ela morava, fugida do ex-marido dela. O ex-marido dela agrediu ela fisicamente algumas vezes e ameaçou, fez uma ameaça de morte, né? E com muito medo, muito assustada, e a família dela tirou ela de lá da cidade e levou para morar com eles, né? Eu não sei se antes ela tinha
algum sintoma como esse, né? Mas esse sintoma de se sentir perseguida, a gente não pode ignorar que ele tem a ver com o contexto dela, né? Talvez ela já tivesse outros sintomas psicóticos antes. Tudo bem, eu não posso afirmar que a causa do transtorno dela totalmente foi a relação abusiva que ela teve com o marido dela. Não posso afirmar isso, eu não tenho informações suficientes para dizer isso. Mas eu posso afirmar que pelo menos alguma relação com essa situação, esse sintoma persecutório tem a ver, né? Que antes esse específico de se sentir perseguida ela não tinha, né? Antes. Então, a naturalização do fenômeno psicológico seria a gente olhar para um caso como esse e falar, ela é esquizofrênica, vamos medicar, vamos deixar ela internada aí, não tem o que fazer. Pessoa com esquizofrenia geralmente aposenta, a pessoa fica em casa, não precisa fazer mais nada, né? Geralmente a postura que se tem é essa, né? Mas quando a gente entende o contexto disso, que ela vivia no contexto de violência, né? A gente pode encontrar maneiras de prevenir que essa história se repita com outra pessoa, que outras situações de violência gerem sofrimento mental, como o dela, né? E a gente ajuda ela a resolver isso. Porque se ela não tá mais numa situação de perseguição, por exemplo, ela não precisa mais se sentir assim, né? E aí o caminho da intervenção vai ser outro. Vai ser o caminho que a Ana Bock vai falar daqui a pouco, que é o de transformação do mundo, e não o de transformação do sujeito. Essa naturalização do fenômeno psicológico, ou seja, quando a gente olha para ela e fala, ela é assim mesmo, é doida, olha lá, ó, entendeu? É esquizofrênica, não dá para escrever o que essa mulher fala. Então, o que vem junto com essa ideia, né? Ela tem um caráter corretivo, então é como se fosse ela precisa se curar disso, né? Está associada à patologia ou a um desvio ou a doença, conflito, desequilíbrio, né? E muitas vezes, quando você olha para uma coisa como um transtorno psicológico, psiquiátrico, psicopatológico, sei lá o nome que vocês queiram dar, a gente olha como uma coisa, uma doença. Doença a gente trata, né? Quando a gente olha para uma coisa que é produto da história de vida da pessoa, é produto da história de vida da pessoa e é aquilo que ela é. Não, por exemplo, eu não vou receber um tratamento porque eu converso demais com os outros. Eu não vou receber um tratamento porque eu dou risada alto. Porque esse é o meu jeito, né? A minha história de vida me fez assim. Agora, se a minha risada alta fosse vista como uma doença, aí se tivesse esse caráter de naturalização do fenômeno psicológico, aí provavelmente alguém ia procurar um tratamento, não ia entender como uma parte da minha existência no mundo, como uma parte do meu jeito de ser, né? Tá fazendo sentido isso para vocês? Vocês estão lembrando da aula? Bom, uma questão, eu pulei esse slide, mas vou seguir aqui. O mundo psicológico, a gente precisa entender o mundo psicológico como uma coisa construída, né? Então, por exemplo, eu sou super chorona. Se falar alto comigo, eu choro. Não parece, né? Mas eu choro. Então, eu ser sensível desse jeito é uma coisa que é construída, né? Eu não sei dizer exatamente onde na minha história, mas nas minhas relações, na minha história de vida, isso foi construído. Da mesma forma que é, a minha personalidade, a minha autoestima, a minha, é, a minha identidade, todos esses termos que a gente usa para definir fenômenos psicológicos, né, são construídos na nossa história de vida. E então não combinaria com essa naturalização do fenômeno psicológico. A postura da psicologia deveria ser essa, né? De olhar para isso como algo construído, algo que faz parte da história de vida daquela pessoa. Quando eu digo que faz parte da história de vida de uma pessoa, não significa que ela não precisa de ajuda. Às vezes, a expressão dos meus fenômenos psicológicos me traz sofrimento para as pessoas que convivem comigo,
Quando a gente fala, por exemplo, aquela pessoa é mau caráter, é um criminoso, né? Não existe mau caráter, existe uma pessoa que passou por uma construção que levou ela a não seguir regras sociais. Dizendo isso, eu estou dizendo que ela não precisa ser responsabilizada pelos atos dela? Não, não significa isso. Porque a nossa sociedade tem regras e para que ela funcione, essas regras precisam ser seguidas. Agora, dizer que é uma coisa do ser, da essência daquela pessoa, isso não faz sentido. A psicologia muitas vezes aparece com uma missão de mediar, de curar, de consertar, né? E ao mesmo tempo de ajudar as pessoas a se desenvolverem. E é ruim olhar por esse lado, né? Eu conversei essa semana com a minha irmã sobre isso. Ela tá fazendo terapia, não sei exatamente desde quando, mas eu falei para ela, nossa, por isso que você falou tal coisa, né? Você está fazendo terapia. E ela ficou ofendida por isso, né? Então, assim, por que ela ficou ofendida? Porque o psicólogo tem a ver com essa ideia, como se a gente tivesse uma missão de curar, de consertar as coisas, né? Mas não é essa a nossa missão. O nosso trabalho, ele precisa estar direcionado à transformação que vai causar no mundo, e não a transformação no sujeito. Ou seja, uma pessoa aparece com uma queixa, você precisa planejar a sua intervenção de modo que essa pessoa transforme o mundo dela para que ela se sinta bem no mundo dela. E não para que ela se transforme para caber no mundo dela. Então, nesse exemplo que eu dei da mulher que é perseguida pelo ex-marido, agredida pelo ex-marido. Então, lógico que para a segurança dela foi melhor ela mudar de cidade, né? Mas a intervenção da psicologia não é essa, de falar, olha, muda de cidade, né? A intervenção é que ela busque os direitos dela, que ela procure as instâncias responsáveis para ela fazer uma denúncia, para ela buscar apoio na justiça, enfim, né? O nosso trabalho é de transformar o mundo e a pessoa que errou com ela foi o marido. Ele tem que ser afastado, não ela, né? Então, é isso. Então, os sujeitos acabam que são capazes de encontrar seu caminho, a gente só dá uma ajudinha, né? E a sociedade não está alheia a isso. A gente precisa aprender e naturalizar, na verdade, né, a inclusão do mundo cotidiano e cultural na compreensão do mundo psicológico. Então, quando eu vou tentar entender a sua personalidade, quem você é, seus problemas, suas queixas, eu preciso levar em consideração quem é você, né? Você é homem, mulher, branco, preto, indígena, brasileiro, ou você é imigrante de outro país, ou você é pai, mãe, você é homossexual ou transexual, tudo isso vai influenciar os significados que essas coisas têm na nossa cultura, vai ajudar a gente a compreender o mundo psicológico, né? Existem questões, por exemplo, que uma mulher passa e que vão gerar demanda de terapia, como, por exemplo, relacionamento abusivo, como a desacreditação do discurso por ser uma mulher, que os homens têm uma probabilidade muito menor de passar. O relacionamento abusivo pode acontecer, mas desacreditar o discurso de um homem por ele ser homem, eu nunca vi isso acontecer, né? Então, existem questões específicas que a gente precisa levar em consideração. Essa semana eu vi um outro tweet também falando assim, ontem, inclusive, acho que vou até procurar aqui para eu não ler errado. Só um minuto. Uma mulher negra fez um tweet dizendo: agora eu me dei conta que as pessoas brancas nunca vão saber o que é pensar 1000 vezes antes de ir num psicólogo branco, para não ter que ouvir que o racismo é só vitimismo ou mania de perseguição. O psicólogo que diz isso, né, que diz que o racismo que a pessoa sofre é vitimismo ou é mania de perseguição, ele não tem ideia, nem de longe, assim, não faz nem um pouco parte, nem de uma reflexão, não é nem da vivência, porque da vivência não faz mesmo, mas não faz parte nem da reflexão dele do que é ser uma pessoa negra.
esse psicólogo não incluiu na discussão dele, na interpretação do mundo psicológico, o cotidiano, o cultural. Ele não incluiu. Ele olhou para aquela pessoa e falou: ah, ela está se fazendo de vítima, né? Não considerou nada de fora dessa pessoa, nada do contexto sociocultural. E isso é muito grave, inclusive é uma falta ética, né? Cabe denúncia no CRP, é uma situação como essa. Então, o nosso compromisso é com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, em nome dos direitos humanos e das desigualdades sociais. Então, o nosso trabalho, o nosso compromisso é com quem está do lado mais fraco da corda, né? Nosso compromisso não é para manter a ordem natural das coisas, não é para manter quem está rico, rico e quem está pobre, pobre. Nosso compromisso é com quem é pobre, para que essa pessoa se perceba nesse lugar, para que ela entenda o que, que ela pode fazer por ela mesma, quais são os direitos dela, pelo que ela pode brigar ou não, né? Então, por isso que quando surge uma discussão como essa que está acontecendo agora no nosso país, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas quando surge uma discussão sobre psicólogo não tem que se posicionar, né, politicamente. O meu cliente, meu paciente, ele não precisa saber em quem eu votei. Meu paciente, ele não precisa saber se eu sou antifascista ou não, né? De fato, seu cliente não precisa saber em quem você votou, mas ele precisa saber que os seus valores estão alinhados com os direitos humanos. E existem algumas posturas políticas que não estão alinhadas com esses direitos, né? Então, se posicionar publicamente diante disso e dizer, olha, eu sou a favor da defesa dos direitos das pessoas que estão em situação de rua. Eu sou a favor da defesa dos direitos daquele homem que morreu nos Estados Unidos porque um policial segurou o pescoço dele com o joelho no chão durante 7 minutos porque ele falsificou uma nota de dinheiro. Eu sou a favor da defesa dos direitos dessa pessoa. Isso não é dizer para o seu paciente em quem você votou. Isso é dizer para o seu paciente que a psicologia tem lado, sim. E se ele está procurando outra coisa, então, infelizmente, não é a psicologia que vai ajudá-lo, né? Não é o papel da psicologia que ela está buscando, né? Então, complicado. Eu fiquei até nervosa falando disso. Porque as pessoas acham mesmo que o psicólogo não precisa se posicionar e não tem que se posicionar. Além desse texto, que é o meu preferido, dos 3 que vão cair na prova, tem o da humanização na saúde e tem o direitos dos mais e menos humanos. Deixa eu ver se eu encontro um outro documento sobre esse aí que eu tô falando para vocês, que é o da humanização. Bom, o segundo texto é esse que se chama A Humanização como Dimensão Pública das Políticas de Saúde, que é da Benevides e do Passos, que é o que vocês fizeram, o IA1, que era para identificar as teses que os autores defendem, teses que ele critica, e um conceito. Importante, assim, esse é um texto complicado, é um texto difícil de entender, várias pessoas me reclamaram disso, mas ele é um texto necessário também porque ele está na ementa da disciplina, né? Mas ele é um texto necessário para a gente entender. Eu acho que ele aproxima um pouco mais da prática,
né, da prática do profissional de saúde. Por quê? Ele trata da humanização na saúde, que é um movimento que não é de hoje, ele já existe essa ideia de humanizar o atendimento em saúde há muito tempo, só que esse termo, ele ficou muito banalizado, ele virou, na sua época, tipo gratidão de hoje, sabe? Gratidão é uma coisa muito bonita, a gente tem que ser grato mesmo. Só que a maneira como as pessoas usam esse termo, né, acabou dando um significado para ele que é um significado bobo, né? Então, eles fazem essa crítica, que o termo humanização é, acabou se tornando um termo banal, né, por conta do uso que foi feito dele. Mas a proposta deles é justamente dar o significado que tem, né? Que é de oferecer um tratamento, um atendimento que considere de fato aquele sujeito, né? Um tratamento humanizado é aquele tratamento que a gente leva em consideração as especificidades daquela pessoa, que a pessoa participa do processo de construção do tratamento dela e da política de saúde também. Então, eu acho que esse é o principal conceito que elas trazem, que eles trazem. Bom, pode ser elas também, né? Tanto faz. Então, vou falar de alguns pontos do texto. Elas defendem, então, já que se a humanização fosse presente, né, deveriam ter espaços de construção e de troca de saberes. Desculpa. Entre os usuários e os profissionais, né? A equipe tem uma hierarquia na equipe, não deveria haver essa hierarquia, né? Todos os profissionais de saúde deveriam ser valorizados igualmente, né? Para que o peso da opinião de um não seja mais forte do que o peso da opinião de outro, né? O nosso trabalho é colaborativo, né? E isso enriquece a assistência, o tratamento que a gente vai poder prestar para o paciente. Então, a rede de atendimento deveria ser descentralizada, né? Tudo isso, gente, são as ideias que estão no SUS, né? São as ideias do SUS. Só que essas ideias nem sempre estão colocadas em prática por conta de inúmeras situações. Mas a atenção, né? A qualificação das práticas de saúde, elas têm a ver com a pessoa ter um acesso ao acolhimento quando ela chega num serviço de saúde, ser oferecido para ela atenção integral, tudo que ela precisar na saúde, ela pode ter acesso nesse sistema, né? Igualitária, não importa quem tem. Eu tenho cartão do SUS, mas se você não tem, você pode ser atendido também. Se você não tem dinheiro, você vai ser atendido, e se você tem dinheiro, você pode ser atendido também. É só procurar o serviço, né? Com a responsabilização e o vínculo. Essa questão da responsabilização, ela é muito importante, porque muitas vezes a gente fala assim, a responsabilidade do paciente, né, pode, por exemplo, se eu dou responsabilidade só para o paciente de que o seu tratamento dê certo, isso pode gerar culpa, frustração no paciente, né? Se o tratamento não der certo, se a responsabilidade é só dele, né? Isso pode causar sentimentos negativos nele caso não dê certo. E se for responsabilidade só do profissional, é a mesma coisa. O profissional vai se sentir frustrado e desmotivado a continuar trabalhando se algo der errado, né? Então, a responsabilidade tem que ser compartilhada, como de fato ela é, né? O profissional vai fazer uma parte do trabalho, outra parte dos cuidados é o próprio usuário que vai fazer, né? Então, tem um pouco a ver com isso. Um vínculo com a equipe, né? A valorização dos trabalhadores,
e dos usuários. Essa valorização dos trabalhadores tem a ver com isso que eu falei, dessa quebra com a hierarquia dentro do sistema de saúde. Então, não tem um chefe da equipe, né? As equipes do SUS, as unidades de saúde públicas, elas não têm, por exemplo, o médico que é o diretor, sei lá o que, do hospital. Elas têm um profissional que é o responsável técnico. Esse profissional pode ser da enfermagem, pode ser da fisioterapia, pode ser da psicologia e pode ser da medicina também. Mas ele é o responsável técnico, ele não é o dono da unidade, né? E é apenas por um fim burocrático esse nome e essa função, né? Ele não manda mais do que o restante da equipe, ele responde pela unidade, né? E isso é valorização dos trabalhadores, né? O avanço da democratização e do controle social participativo. Isso tem a ver, aqui na nossa cidade, por exemplo, existem os conselhos municipais de saúde, né? E o Conselho Municipal de Saúde, qualquer pessoa pode fazer parte dele. Então, você, como usuário do serviço de saúde, pode ir até lá e levar suas demandas, a demanda da sua comunidade. Olha, lá no meu bairro, não tem agente de saúde suficiente para acompanhar todas as famílias. Lá no meu bairro, tem muitas grávidas e não tem um serviço, um programa de atendimento para as gestantes, como tem para os idosos, e não tem tantos idosos no bairro. Tem mais gestantes do que idosos, por exemplo. Então, a comunidade leva quais são as demandas, né? E essas demandas, elas podem passar pelas instâncias, pelas estadual e nacional, né? E elas podem retornar para a população como política pública, né? Então, é aí que a gente constrói o SUS, né? É dessa forma. O que mais? Deixa eu ver. Então, muitas vezes o que se pensa é que essa humanização ela tem um roteiro a ser seguido, né? Até tem, mas é esse roteiro aí que eu li. Não tem uma fórmula que vai se aplicar a todas as comunidades. Se a gente está falando de participação democrática, de construção coletiva, cada coletivo, cada grupo vai ter a sua construção e vai ter a sua demanda para ser atendida. Então, por isso, a partir da experiência de cada grupo, é que é definido, né? Por isso que não é oferecido exatamente o mesmo tipo de serviço em todas as unidades de saúde. Tem a ver com isso também. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão em relação a esse texto. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Tá? Tudo bem? Vocês entenderam? Tem dúvidas? Ah, verdade, eu não falei das relações de poder. Bem observado. Peraí, que eu já vou falar. Eu vou olhar aqui o que mais que eu estou esquecendo, e aí eu já falo disso. Ops. Tá, das relações de poder, deixa eu ver aqui no texto o que ela fala exatamente. Ela traz a ideia do Foucault de poder, né? E essa ideia, ela está presente
quando se discute o poder de duas formas, né? O poder centralizado, que quando não as estratégias de saúde, as políticas de saúde, os serviços de saúde, eles têm esse poder centralizado, muitas vezes, né? Onde, por exemplo, é um diretor que decide, onde, por exemplo, agora a nossa política de saúde em relação ao coronavírus, por exemplo, né? Ela não tem participação popular nenhuma, né? Não tem nem a política, para falar bem a verdade, né? Não, eu não sei que ação está sendo feita, a gente está sem ministro da saúde, já faz alguns dias, né? Então, tem esse poder centralizado. A ideia de poder do Foucault é de redes de poder, né? E a política de humanização que prevê uma participação democrática na construção da política de saúde, e chama isso de humanização, a participação democrática, as pessoas podendo construir, isso mostra a. Isso é uma expressão, talvez, da ideia de poder do Foucault, que é o poder em rede. Então, essas pessoas todas exercem seu poder, as instâncias, por exemplo, a associação de moradores do bairro, que vai participar do conselho, o próprio conselho, o conselho municipal, né, o conselho estadual, cada uma dessas instâncias é um pontinho daquela rede de poder, né? Daí a importância do conselho, porque é nesse lugar que as pessoas vão chegar, nesse lugar que gente comum, vamos dizer, como eu e vocês, que são usuários do serviço, vão poder dizer do que elas estão precisando. Quando a gente pensa uma política pública que não atende as pessoas, né, a gente gasta dinheiro público à toa, né, e não resolve o problema da população, né. Então, por exemplo, eu posso ter uma ideia brilhante aqui de como implantar um programa para pessoas hipertensas aqui no meu bairro. Mas se não tiver pessoas hipertensas no meu bairro, eu vou gastar dinheiro com recursos humanos, com equipamento, com divulgação, com várias coisas, e não vai vir ninguém, porque não tem público, né? Então, por isso que é importante a demanda partir da comunidade. Aí eu gasto dinheiro com isso e não tenho mais para gastar com outra coisa que é de fato a demanda da comunidade, né? Então, eu acho que do Foucault a gente pode pensar isso como as redes de poder, né, se expressam na participação democrática coletiva da construção das políticas públicas. Eu não vou fazer perguntas conceituais sobre o que ele traz. Eu acho que é até como que eu posso dizer isso? É até de certa forma, sacanagem com vocês, porque eu não expliquei conceitualmente a fundo os conceitos dele, né? E para a gente entender a teoria dele de uma forma mais profunda, a gente precisaria ler Foucault e não ler uma leitora do Foucault, né? Que ela está citando coisas da teoria dele. Então a gente precisaria se aprofundar mais. É um autor complexo, né? Não é o ponto principal da disciplina. Ele é só um autor que fala que fala de poder, um autor importante, claro, mas eu estou querendo dizer que ele não é um autor que dá para a gente aprender em uma aula. Então, eu não vou fazer perguntas conceituais sobre ele, né? Para mim, realmente, o importante desse texto é entender de que forma que essa humanização se expressa na saúde, né? E aí as formas são essas que eu falei: a participação democrática, a construção coletiva, o cuidado com os direitos dos trabalhadores, como chama isso? A integração da equipe, né? São esses pontos. Lá no texto tem um ponto, acho que bem no começo até, quer ver?
que traz esses itens que eu estou enumerando aqui, de forma bem explícita, que é quando ela explica os princípios norteadores do SUS. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que aí eu falo para vocês mais ou menos. Tá na página 563, na coluna da esquerda. Assim, ela contextualiza toda a situação e apresenta os princípios norteadores, né? Que são esses que eu falei: valorização da dimensão subjetiva, enfim, esses princípios que norteiam toda a política. Mais ou menos isso. Bom, por último, o texto é esse da Fonseca e da Cardarello, as duas autoras, que é o Direitos dos Mais e Menos Humanos. Esse texto começa contando um pouco de uma situação que aconteceu no, em Brasília, né? Onde acho que foram dois ou três rapazes, acho que foram três, quatro jovens, né? Resolveram colocar fogo numa pessoa que estava em situação de rua, estava dormindo num banco, numa praça, algo do tipo, né? E depois de cometer o crime, eles descobriram que esse mendigo, como eles chamaram, né, era um índio que era um líder, né, uma pessoa importante dentro do seu grupo, que tinha ido participar de uma comemoração do Dia Nacional do Índio na capital, né? E aí ele acabou morrendo por conta dessa brincadeira feita pelos jovens. E aí, quando eles foram questionados, né, sobre a gravidade do que eles fizeram, eles apareceram com uma desculpa que parecia fazer muito sentido para eles, que era: a gente não sabia que era um índio, pensamos que era um mendigo qualquer, né? Como se fosse um mendigo, isso fosse aceitável, né? E aí, com base nesse relato, nessa história, elas trazem e apresentam uma problematização bem importante, que é de algumas pessoas, de alguns grupos, serem mais humanos, serem considerados mais humanos do que outros, né? Não só da forma mais explícita, como, por exemplo, eu passei para vocês fazerem uma análise do filme Bacurau com base nesse texto, né? Eu acho que nesse filme está bem explícito que os forasteiros, os gringos que chegaram na cidade e que iam praticar um esporte de caçar pessoas, né? Eles se achavam mais humanos do que os moradores de Bacurau, né? Acho que essa relação está bem explícita. Mas elas falam para além disso. Elas falam de, por exemplo, a... Quer falar, João? O que você achou de relação com o que está acontecendo nos Estados Unidos? Que lá está tendo vários protestos por conta dessa situação que eu falei, né? Do George Floyd. João? João abriu o Oi, microfone.
Ah, tá, eu ia Oi. falar, mas não tô ouvindo. Pode falar. Não, esse texto aí que a senhora falou, dos mais ou menos humanos, do índio Uhum. lá do. Eu esqueci o nome dele. É Tapa alguma coisa. Pata show. Isso aí. Dá pra puxar um gancho com o que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Tipo, Uhum. dessa série de protestos, como que aconteceu com o George Floyd, que assim, parece que uns têm mais importância que outros. Uhum. Que você vê o tratamento é diferente. Eu vi um outro vídeo esses dias também, são três policiais, mas aí chega dois assim, aborda um cara, e já vai, tipo, algemando ele, levando ele. E o cara falando, não, mas eu não fiz nada. Aí pega uma carteira dele, é um agente da FBI. Uhum. E os três estão na carteirada. Dá pra ver, assim, que tem um tratamento diferente. Eu Isso. achei essa reflexão. E aí, o que eu falei que elas vão para além dessa primeira reflexão, que é essa que você trouxe, e também a que eu propus com o filme, quando elas vão um pouco mais além disso, elas falam do seguinte: a gente se considera muito militante dos direitos humanos, né? A gente defende as causas, a gente defende as pautas, a gente briga pelos direitos, né? Os direitos humanos. Mas a gente briga pelos direitos de uns humanos e por outros não, né? Então, por exemplo, a gente acaba elegendo pautas para serem as nossas pautas, e a gente pega aquilo como uma coisa tão valiosa e importante de ser defendida, que às vezes nem é aquele o maior problema, numericamente, vamos dizer assim, e aí outra coisa fica esquecida, né? Outra coisa não é observada. Então, por exemplo, a gente olhando, é, isso eu sei que vocês não fizeram, mas eu vi acontecer. Por exemplo, uma pessoa tentou fazer isso que eu estou dizendo agora com o veganismo, né? Uma pessoa compartilhou assim: nossa, é, todas as vidas importam, né? Uma charge assim, todas as vidas importam. E aí uma vaca morrendo, né? Ela queria dizer assim, todas as vidas importam, menos a dos animais. A crítica dela era essa, que a gente deveria estar olhando para os animais. Mas essa crítica dela foi uma crítica racista, né? Porque ela colocou os direitos dos animais acima dos direitos das pessoas negras e só reforçou o que a gente já sabe, que na nossa sociedade essas pessoas não têm voz e valor e direito nenhum, né? Então, assim, se essa ideia dela pegasse, né, o veganismo é um ativismo, é uma militância também, né? Tem seu valor, tem sua causa, tem sua pauta. Mas se a gente pegar o veganismo como é, a pauta que a gente vai defender cegamente, sem olhar para os outros dados que estão em volta, ele vai acabar se sobrepondo a uma questão que de fato é de humanos, né? Pessoas estão morrendo, né? Sim, é importante olhar para os direitos dos animais, mas as pessoas estão morrendo ainda, né? Então, às vezes a gente está direcionando nossos esforços para causas que não precisam tanto, não sei, entendeu? A gente tenta eleger uma coisa que como se fosse mais importante do que a outra, entende? O Gustavo disse, acho que foi um dos melhores filmes brasileiros que eu já assisti. Minha família inteira assistiu comigo, todo mundo gostou. Minha mãe também, eu assisti com a minha mãe, assisti com meu pai, eu adorei também, e eles também gostaram bastante. É um filme muito bom. Para quem faz essa análise que a gente está fazendo, é um filme muito bom. E para quem não faz, só pelo entretenimento, também é legal. Então, assim, eu tenho uma frase do Emicida, que ele disse o seguinte: a dor dos judeus choca, a nossa vira piada. Numa música ele diz isso. E eu relacionei muito com esse texto desse ponto que eu estou falando, né? Então, sim, é importante a gente lembrar que aconteceu um massacre de pessoas judias, é importante a gente problematizar os termos relacionados a isso, é importante a gente não deixar que isso se repita, sim, é importante.
Mas por que que a gente elege algumas causas como mais importantes do que outras? Por que que a dor de alguns grupos, como por exemplo, no discurso desses meninos, né, no discurso dos criminosos que atearam fogo no índio, isso fica claro, né? É, o indígena, não que ele não merece, é claro que ele merece respeito, e ele não poderia ser assassinado como foi. É uma situação chocante, né? Mas a mídia explorou esse episódio, eu não sei se vocês lembram pela idade de vocês, mas eu era criança e eu lembro dessas notícias, de notícias relacionadas a isso. A mídia explorou isso de uma forma assim, como se fosse a maior catástrofe do mundo. Quando ela traz até o dado aqui no texto, né? Em média, tem um número X de pessoas em situação de rua que é assassinada da mesma forma, né? Em, deixa eu ver se eu encontro. Depois eu procuro. Mas isso acontece, é comum de acontecer com pessoas em situação de rua de uma forma geral, né? E aí, quando foi uma pessoa indígena, isso gerou uma comoção muito maior do que geraria se fosse qualquer outra pessoa. Então, como se a gente valorizasse mais os direitos dessas pessoas do que de outras pessoas que também estão tendo seus direitos desrespeitados. E isso, talvez se não fosse um índio, provavelmente iam achar um motivo para justificar isso, né? Também ele vai dormir na rua, né? Eu consigo até imaginar os argumentos que as pessoas usariam, né? Tô só conferindo se não tem mais nenhum texto. São esses três. Então, é mais ou menos isso. Assim, a gente precisa fazer uma crítica e olhar para os direitos das pessoas. Gente com direitos sendo desrespeitados, a gente tem em cada esquina, né? Mas eu acho que a reflexão, eu acho que ela nem dá uma conclusão assim, tipo, parem de valorizar as bandeiras erradas. Não é isso. Mas, assim, ter uma visão crítica. Você está defendendo uma bandeira, né? E será que você não está dando importância para outra, né? Será que você não está deixando de dar, não está dando oportunidade de ofuscar a, uma outra causa, né? Nesse caso, a morte desse chefe indígena deveria gerar muita comoção, mas deveria gerar tão quanto o de qualquer outra pessoa, né? Não, pelo fato dele ser um grupo, dele fazer parte de um grupo que tem uma identidade negligenciada, os nossos olhares são mais atentos, vamos dizer assim. E os outros que não têm, para os quais a gente não tem esse olhar atento. Os outros que não têm uma identidade étnica, por exemplo, que coloque nesse farol, né, de preocupações. E essas outras pessoas, quem é que olha por elas, né? Será que os direitos humanos só olham por quem, sei lá, por alguns grupos, né? É mais ou menos essa a discussão que elas trazem. Eu acho que o Luiz deve ter falado para vocês, mas a prova vai ter 8 questões, né? E aí vão ser 6 objetivas e 2 dissertativas. Vocês vão ter o tempo da aula para fazer, né? Pode começar em até 48 horas. Então, eu vou colocar ela aqui no AVA, no horário da nossa aula. Então, quinta-feira, às 19 horas, ela vai estar disponível. E aí você pode começar a fazer até às 19 horas de sábado, ou 48 horas, né? Pode começar a fazer até às 19 horas de sábado. Mas, para terminar, tem 1h30, independente do horário que você comece, tipo, no horário da aula, amanhã de manhã, sexta-noite, a hora que você quiser, mas vai ter 1h30 para concluir. E o conteúdo é esse. Eu acho que tá tranquilo, porque eu já tinha explicado antes, a gente já discutiu bastante. Vocês ainda estavam mais animados no começo do isolamento e tinha mais gente participando, como teve os IAs também relacionados a esses textos. Acho que foi possível de vocês lerem, refletirem, trazerem as dúvidas.
Então, acho que é isso. Vocês querem trazer mais algum comentário, alguma dúvida? Bom, se não, a aula é ótima. Ah, eu sei, tá difícil para todo mundo, assim, eu não culpo vocês. Eu fico chateada às vezes quando eu vejo que não tem ninguém. É, a turma de vocês é pequenininha, então 2 pessoas ou 3 pessoas, que a Natália estava até agora, né? É um número representativo dentro da turma de vocês, é quase metade da turma. Mas já aconteceu de outras turmas que são maiores e não tem ninguém. Eu fico chateada, mas eu sei que não é pessoal, né? Eu sei que a gente tá todo mundo passando por dificuldades, eu mesma fico desmotivada às vezes, então eu entendo, né? Tudo bem. E tem as questões de logística também, né? Tem pessoas que não têm internet para poder participar online, enfim. E tudo bem, não se preocupe. Sim, mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu também tava desanimada, agora eu tô menos um pouco, porque eu aceitei que as coisas vão ficar assim por um tempo, sabe? Eu não sei quando que a nossa vida vai voltar ao normal. Então, durante um tempo, essa daqui é a vida que a gente tem, né? Então, o que dá para fazer é tentar se adaptar à condição que tem. Então, às vezes dá mais trabalho a gente brigar com a situação que está acontecendo do que simplesmente aceitar quando não está no nosso controle. E uma pandemia definitivamente é uma coisa que não está no nosso controle, né? A gente não tem previsão de voltarem às aulas, nem assim, eu não posso te dizer que não vai voltar esse ano, nem que vai. A Univag acaba emitindo notas semanais, né? Mas se a gente pensar para além dos muros do Univag, a própria Organização Mundial da Saúde não recomenda, o governo do estado não autorizou, as prefeituras não autorizaram, o nosso Ministério da Saúde, apesar de estar jogado, também não recomenda ou autoriza. Então, assim, nem depende da instituição, né? E se a gente considerar que os casos estão aumentando muito, que a gente está longe de conseguir controlar a situação, eu tendo a pensar que vai demorar bastante para voltar. Eu não tenho uma data exata, não sei o que dizer como previsão, porque não é uma informação oficial, é só o que eu acho, né? Mas eu acho que a gente vai, sei lá, esse ano aqui já foi, sabe? A expectativa que eu tenho é essa. Pessoal, né? Não de informações da instituição. Pode ser que aconteça um milagre, alguém apareça com uma vacina e a gente volte, sei lá, daqui 2 meses, né? Então, mas é imprevisível. Eu acho que, por isso que eu disse, quando a gente aceita que é isso aí mesmo, a gente consegue se adaptar, né? E esperar. Porque eu não sei se tem muito mais a fazer do que isso, certo? Então, muito obrigada, meninos, pela presença e pela participação. Na semana que vem, feriado. Na outra semana, a gente se encontra para a prova. Eu vou estar online na hora da prova, então eu vou estar aqui disponível caso vocês tenham algum problema de execução da prova, óbvio que não de conteúdo, né? Mas se vocês não conseguirem saber como é que se faz alguma coisa, ou não entender uma pergunta, algo do tipo assim, eu vou estar aqui online com vocês, como eu estaria na sala, para responder esse tipo de pergunta, tá bom? Então, boa semana, bom final de semana, né? Que hoje é quinta, bom final de semana para vocês, descansem, bom feriado